sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Bem Viver. E para hoje nós temos como tema a depressão pós-parto. E eu já tenho comigo a nossa convidada Luísa Maiela. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, Luísa, nós vamos falar sobre a depressão pós-parto. Queres partilhar connosco o que é que tu sentiste, se realmente tiveste e quais são as formas que tu conseguiste superar? Sim, quero. Tenho que contar de como começou e tudo mais, né? O meu problema começou já antes, começou com a ansiedade ainda na gestação. Aquilo era algo novo para mim, depois com a situação em que eu estava, com a rejeição do pai. Okay. A rejeição do pai, ele queria que eu abortasse, eu não aceitei o aborto, então tinha que assumir aquilo sozinha, tinha que enfrentar tudo aquilo sozinha, sim. Embora que tive o apoio da minha família, mas não é a mesma coisa que ter o pai ao lado do que ter que acompanhar nas consultas pré-natais e tudo mais. A ansiedade começou a me apertar ainda na gestação, como eu já disse, e com o passar do tempo foi se tornando depressão, como eu comecei a me deprimir, comecei a me fechar. Tinha momentos em que eu tinha crises de choros, porque era difícil ter que pensar num futuro para a criança sem um pai, um lado sem emprego, sendo muito nova, porque na altura só tinha 20 anos ainda, e foi um pouquinho difícil. Só que é filha ou filho? É filha. Hoje já está com quantos anos? Está com 5 anos agora. E como é que tu conseguiste superar tudo isso? De que forma tu descobriste, ou como tu descobriste que tu estavas a enfrentar uma depressão? Pronto, disseste que tudo começou com ansiedade, não é? Mas eu acredito que na tua cabeça era do tipo, estou a passar por isso, então estavas vulnerável àquela situação toda. Mas depois como é que tu vens a descobrir, depois de teres a tua filha, que tu afinal estavas em depressão? Eu vim descobrir, tendo conversas com algumas amigas, eu participava de grupos brasileiros de mães. Na altura foi o grupo de Mães a Solo, um grupo de brasileiras. E tinha senhoras que acompanhavam desde a gestação, elas se chamam de doulas. Em Brasil tem as doulas que acompanham durante a gestação e depois do parto. Conversando com ela também é psicóloga, conversando com ela, a doula Ângela, ela foi vendo os sinais de depressão em mim e me disse que eu estava com depressão. Eu não sabia na altura o que era, estava no alheio, eu não sabia o que estava. E o que é que ela notou em ti para dizer que tu estavas em depressão pós-parto? Ela disse que o medo que eu tinha, eu dizia para ela que eu estava com medo do futuro para a criança. Eu dizia que não conseguiria ser uma mãe, não me via capacitada para ser mãe para ela. Tanto que depois eu comecei a ter pensamento de depois entregar a minha filha, talvez para a família do pai, para poder criar. Para cuidarem, ok. E de que forma a tua família ajudou? Como tu disseste, sempre tiveste o apoio da tua família, né? Que foi o que deu um equilíbrio. De que forma é que eles notaram também ou aperceberam-se e começaram a ajudar-te? Na verdade, a minha família não se apercebeu que eu estava com depressão. Ok. Eles achavam que eu estava bem, porque na frente deles eu sofria, eu era uma pessoa normal. As minhas crises eram mais às madrugadas, momentos em que eu estava sozinha. Mas em uma das vezes a minha filha estava com 3 meses de vida, eu tive uma das crises. O meu pai entrou para o meu quarto, ouviu os meus choros, entrou para o meu quarto e me perguntou o que se passava. Foi aí que eu consegui me abrir para ele, explicar o que estava a passar. O meu pai sempre foi uma pessoa muito próxima a mim, somos muitos amigos. Ele praticamente é o pai da minha filha, então os ele pais conseguia... têm sempre os avós, né, neste caso, têm sempre este cuidado, né? Sim, e foi aí que eu consegui me abrir para ele, explicar o que estava a passar comigo e tudo mais. Mas também ainda no alheio ele não entendia bem o que é isso. Os sinais, não é? Eu entendia muito bem. Foi quem foi explicando assim nas calmas até ele perceber. Ok, tiveste a necessidade de consultar uma psicóloga, fizeste algum tipo de tratamento, alguma terapia, ou com o tempo tu foste ultrapassando, foste ganhando força? O que é que te ajudou para além do grupo que tu disseste que tinhas de mulheres brasileiras na qual trocavam experiências? Sim, eu tive acompanhamento mesmo, à distância com a doula Ângela, porque ela também é psicóloga, como já disse. Ela fazia o acompanhamento comigo, mandou-me buscar por matérias, buscar por vídeos no YouTube de depoimentos de pessoas que também passaram pelo mesmo. Ok. E como é que tu fizeste essa terapia? Foste mesmo só acompanhando os vídeos ou tu criaste um mecanismo teu mesmo
como quem diz, cada história é uma história. E o que nós vemos até pode surtir efeito pelos depoimentos, a forma como as pessoas ultrapassam, mas nunca é semelhante ao que nós estamos a passar, ou nunca é igual. De que forma é que tu conseguiste contornar para criar os teus próprios mecanismos de ultrapassar a depressão que tu tinhas? Ok, eu passei a me ocupar com algumas coisas. Eu passei a, tipo, eu preferia estar mais ocupada com os amigos, com os livros, porque eu sou muito amiga de livros e buscava sempre livros por livros de autoajuda, além dos vídeos, nos livros de autoajuda, que é para poder não estar, evitava ficar sozinha, evitava mais é mesmo ficar sozinha para não ter que cair naquilo. O primeiro passo foi aceitar que eu tinha depressão, porque eu penso que isso é que é importante para o tratamento. É difícil, nem todo mundo consegue assumir. Tu pensaste tirar a tua própria vida? Já, nesse dia mesmo que meu pai encontrou-me a chorar, eu estava com esse pensamento. Como é que tu conseguiste superar isso? Hoje, ao veres ou até uma retrospectiva de tudo isso, que sentimento te vem à alma? Alívio. Eu me sinto aliviada porque eu era uma pessoa triste. Era muito triste. Sentes aliviada ao mesmo tempo triste, né? Por saber como é que tu conseguiste deixar afetar, não é? E para quem não dá muita atenção a esse aspecto, existe. Sim. Não é? É verdade. É importante passar lá para casa, é para todas as mulheres. Há pessoas até que não chegam a acreditar, porque há vários tipos de depressão. Tu conseguiste descobrir com a psicóloga em que nível tu estavas de depressão, qual é o que tu estavas, porque pronto, toda depressão tem um nível, e tem vários tipos de depressão, tem aquelas mais básicas, mas não deixa de ser depressão. Tu conseguiste estudar ou te preocupares em que nível é que tu estavas? Sim. Precisei mesmo buscar isso. Ela disse que eu estava num nível assim aceitável, né? Aceitável, porque eu não cheguei a fazer loucuras como as outras se mutilavam e tudo mais. Eu não cheguei a fazer isso, apesar das torturas Nunca que eu fazia. Nunca maltrataste a tua filha? Não, muito pelo contrário, eu passei a amar ela muito mais. A Kendra passava para mim uma paz. Até hoje ela faz isso. Ela tem um jeitinho dela que, tipo, ela chega para ti e logo abraça e você já sente um alívio. Um amor. Assim. O que é que foi mais difícil para ti neste processo? O mais difícil foi aceitar que eu tinha depressão. Ok. Foi aceitar isso. Neste processo em que tu descobriste e começaste a fazer a terapia, eu perguntava há uns minutos atrás quais são os mecanismos que tu fizeste. Tu saías, tu conversavas com outras pessoas, tu procuravas, davas voltas com a tua filha, fazias algum tipo de medicação? Não cheguei a fazer nenhum tipo de medicação. Ok. Mas qual era a tua terapia? Era sair, ouvir música, simplesmente olhar para a tua filha, conversar com outras pessoas? O que é que tu achavas que era melhor para se ultrapassar? As leituras. Eu li muito Augusto Cury, Gestão da Emoção. Porque era a partir da minha emoção que a minha depressão atacava. Porque eu sou muito emotiva, choro muito. Então é a partir daí que eu consegui dar a volta por cima. Hoje, tu sentes medo de ter um outro filho? Ou receio por essa situação toda que tu passaste? Não. Medo não. Não por medo. Então por quê? Sei lá, eu não quero vir a ter uma criança que passa pelas mesmas coisas que a Kendra passou. Ok. Que se tiver que ter, que seja quando eu tiver melhores condições, poder dar o que não pude dar para a Kendra. E que não passes novamente pela rejeição, né? Porque isso, por mais que sejamos fortes, rejeição é rejeição. Mas depois dela vir ao mundo, o pai dela, que a rejeitou, né? No princípio, quando tu deste a notícia, tem se preocupado, tem mostrado algum interesse, ou isso ainda continua a ser um empecilho naquilo que é a educação da Kendra? Ainda continua, porque ela é uma pessoa que tem um comportamento assim, meio que sei lá. Tem momentos que diz que quer estar próximo, você permite que ela venha, depois vai embora. Só que agora eu já não quero que ela esteja próxima, porque aquilo acaba por afetar a Kendra. Exatamente. A Kendra habitua-se com ele um tempinho, depois ele desaparece, então...
confunde a criança. Sim. Normalmente há mães que optam mesmo por não ter mais a ligação, o contacto, mas não foi o teu caso. Isso de tu deixaste ou permites que ele veja a filha, de que forma é que isso também acaba por ser uma terapia para ti? O que eu quero, na verdade, é o bem-estar da Kendra, né? Porque ela pergunta, ela veja os outros com os pais. E ela não tendo ele presente, sempre a Kendra pergunta. Se bem que meu pai às vezes tem suprido essa falta. Mas um pai é um pai. O dela, ela sabe que aquela, na verdade, sabe que aquele é o meu pai, que é o avô dela. Mas às vezes ela também chateia, quer o pai dela por perto. Exatamente. Hoje, tu já consegues também notar quando outras mulheres estão em depressão? Consigo. E de que forma tu ajuda? Já tiveste alguém próximo que passou por algo semelhante? Não propriamente porque foi rejeitada, mas há sempre uma dificuldade para todas as mulheres após o nascimento de uma criança. Seja com apoio ou não, tudo muda em nós. Então, de certa forma, acaba por ter... Eu defendo uma tese que toda a mulher tem uma depressão, por mínima que seja, tem, porque é algo novo, é o choro da criança, e por mais que tu tenhas o companheiro ou tenhas o suporte familiar, nunca é a mesma coisa, porque tu é que tens que viver aquilo na primeira pessoa. De que forma é que tu aconselhas, de que forma é que tu estás por perto de pessoas próximas que tu vês, ou até mesmo anónimas, e de que forma é que tu procuras ajudar ou dar aquele input de suporte? Pelo menos com as minhas amigas eu tenho a paciência de conversar com elas. Explicando aquilo que eu passei, elas já conseguem ter a mínima noção daquilo que elas podem fazer para poder sair disso. Penso que quando nós contamos a nossa experiência para as pessoas, já conseguimos dar uma luz. Tudo bem que a história é diferente, o final é diferente. Contando aquilo que nós passamos, mostrar da forma que nós ludibriamos aquilo, elas também conseguem fazer isso. Conheceste alguém que tirou a sua própria vida? Ou já ouviste? Já ouvi, sim. Pronto, nós temos muitos casos, né, de mulheres que... E há uns anos atrás, se não estou em erro, era uma febre, acabava por ser assustador na maternidade de Lucrécia Paim, passar publicidade. Atiravam-se muito do prédio, iam para as janelas e é uma situação que é triste. Acho que toda mulher deve ter esse acompanhamento, um antes, né? Durante e o pós, né? Gravidez. E até hoje, tu sentes a necessidade de ter a ligação com a psicóloga que acompanhou-te esse tempo todo da tua gestação? Sim, tu ainda tenho contato com ela. Ainda tens contato com ela, né? Acabou por ser aquela amiga íntima. É verdade. E como é que vocês vão passando? Acredito que depois disso superaste tudo. Não há aquele momento em que te vem mágoa, te vem recordações, não é? Não, mágoas não. Recordações sim, mas mágoas não. Mágoas não, né? Não. É importante perdoar e a Bíblia diz também que devemos perdoar. E é isso. Luísa, não é? Sim. Luísa, qual é o conselho que tu deixas para as outras mulheres lá de casa que passam pelo mesmo? Normalmente é um bocadinho difícil de aconselhar, não é? Porque cada problema é um problema, cada sentimento é um sentimento. Mas é sempre importante uma mulher dar um suporte e conforto a outra mulher, não é? Saber que nós estamos e que devemos ser unidas umas pelas outras. Certo. Eu diria que elas deviam procurar se abrir com as pessoas. Procurarem aquela pessoa com quem elas se sintam mais à vontade para poder contar aquilo que estão a passar. Se não se sentirem à vontade com alguém próximo, ainda que procurassem por estranhos, porque hoje em dia tem os métodos de anonimato que as pessoas procuram ajuda. Também têm sido bons para poder superar isso. Obrigada, fico feliz por saber que tu conseguiste superar e que tens sido essa mãe que faz o possível e o impossível pela Kendra. Muito obrigada, Luísa. Seja mais uma vez bem-vinda ao programa Bem Viver e queremos contar com a sua presença para mais temas. Tá bom, obrigada eu. Obrigada a você que também esteve aí do outro lado. Obrigada ao TEN que abriu as suas portas e nós temos encontro no próximo programa. Oi.